Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rebeca Narrier e para quem não me conhece, eu sou de São João do Rio do Peixe, interior da Paraíba, no caso sou brasileira, e atualmente estou de intercâmbio na Espanha. E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma explicação de como eu aprendi espanhol em menos de um ano. Espero que vocês gostem, aproveitem os métodos também para poder estudar um novo idioma, e é isso. Acompanhe aí! Para ser exata, eu estudo espanhol desde o começo de 2018. Quando eu entrei na Nicea, enfim, na minha escola, e comecei a ter aula de espanhol na minha grade curricular. Só que estudar sozinha realmente pro espanhol, para poder passar no programa Giramundo, eu tive tanta ajuda do curso, só que eu estudando sozinha, eu estudei exatamente 6 meses, que no caso foi desde dezembro de 2018 até maio de 2019. E para poder estudar sozinha, a primeira ferramenta que eu utilizei foi a questão do Duolingo. Eu lembro que eu tinha instalado também muitas outras aplicações de estudo de idiomas, tanto para o espanhol quanto para o inglês, enfim. Só que a única que eu sei que eu usei mais foi a questão do Duolingo. Então eu indico muito porque é uma ferramenta prática. Você pode também testar tanto a sua audição no idioma que você quer, tanto a escrita. Então é muito boa e eu utilizei muito. Eu lembro que eu usei muito o Duolingo para poder estudar. Outra coisa que eu também fiz para poder estudar foi a questão de escutar músicas em espanhol. Tanto em espanhol da Espanha, como também da Argentina, enfim. Eu sei que dois cantores que eu acompanhei muito foi a Tini, que ela é uma cantora da Argentina, e o Yatra, que é um cantor daqui da Espanha. Então, eu utilizei muito essas questões das músicas. Porque o que acontecia com as músicas? Tanto eu colocava para poder escutar, assim eu treinava minha audição, como eu também colocava a letra da música. E aí, se eu tivesse alguma dúvida do que era o significado de uma palavra, eu pesquisava, eu anotava e pesquisava. E assim eu conseguia entender melhores, conhecer mais palavras, porque assim era mais prático para mim estudar dessa forma. Porque se eu conseguisse traduzir a música, se eu conseguisse entender o que estava na música, eu sabia que eu já estava caminhando já rumo a entender um novo idioma. O terceiro meio de estudo que eu utilizei foi a questão de assistir filmes e séries. Isso ajuda realmente muito, porque eu tive algumas etapas para poder realmente conseguir assistir filmes e séries totalmente em espanhol. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei, assim, no primeiro mês, já que eu não conseguia entender muito espanhol, eu fazia o quê? Eu colocava o áudio em português e a legenda eu colocava em espanhol. Assim eu já conseguia, sabe, associar que aquela palavra que eles estavam falando em português, traduzindo para o espanhol, era que era outra palavra. Então, assim que eu comecei a entender algumas palavras primeiro em espanhol. Depois que eu já vi que eu estava conseguindo já entender, já associar as palavras, eu fui para a minha segunda etapa nessa questão. Eu coloquei o áudio em espanhol e a legenda em português. Assim, eu consegui, se eu tinha alguma dúvida em alguma palavra que eles estavam falando em espanhol, eu olhava na legenda e associava novamente essa questão do inglês não, do espanhol com o português. E depois que eu vi, eu já conseguia dominar isso, eu fui para minha terceira etapa e última. Eu colocava tanto o áudio em espanhol como também a legenda. Eu comecei primeiro colocando a legenda, porque se eu tivesse alguma dúvida, eu não entendesse o que eles falassem, aí eu olhava para a legenda e assim eu também poderia já aprender como era a escrita. E depois, quando eu vi que realmente eu já conseguia, aí eu tirei o quê? Tirei a legenda em espanhol e deixei só o áudio eles falando em espanhol. Isso me ajudou muito a treinar tanto a questão da audição, como também saber como se escreve algumas palavras em espanhol. E outro método que eu utilizei para poder aprender espanhol em 6 meses foi a questão do canais no YouTube. E o primeiro canal que eu indico que eu utilizei muito e aprendi muito com ele foi a questão do Tio Spanish. É um canal chamado Tio Spanish, vou deixar aqui o nome pra vocês. E até mesmo na descrição do vídeo eu deixo também pra vocês o link do canal. E muito engraçado, é muito fofo, né? Engraçado, é fofo, porque é muito fácil você aprender espanhol com eles, que é como se fosse um dedo falando espanhol, e é muito legal. E fala de tudo, vocabulário, alfabeto, tudo, nome de pessoas da família, tudo. E outro canal que eu também indico pra vocês é a questão do espanhol de verdade, que eu também aprendi muito com esse canal. E é muito fácil de entender as coisas, é muito claro. E tira muitas dúvidas de todo mundo que quer aprender um novo idioma. E é muito bom mesmo. Então, essa dica que eu dou de você aprender com canais no YouTube, eu também indico muito, porque foi uma coisa que me ajudou muito. Outro método que eu utilizei para poder aprender espanhol foi começar a ler e assistir até mesmo explicações de outras matérias em espanhol. Eu lia tanto assuntos, como também livros em espanhol mesmo, enfim, lia tudo, comecei a ler tudo em espanhol.
E quando eu tava na escola e o professor explicava alguma coisa, eu chegava em casa e iria estudar isso, só que eu precisava vídeos sobre aquela coisa em espanhol. Assim eu treinava muito mais a minha audição no idioma. E isso me ajudou muito porque eu comecei a, sabe, realmente integrar o espanhol na minha cabeça. Isso me ajudou muito, porque não só eu aprendi espanhol, sabe, a língua espanhola em si, mas eu também aprendi o espanhol inserido em outras matérias. Sei lá, expressões em matemáticas, eu começava a entender qual eram os nomes delas em espanhol, entendeu? Como se falava a questão do somar, no caso suma, em espanhol. Então isso me ajudou muito porque eu comecei a inserir espanhol não só mesmo, só quando eu queria aprender o espanhol. Eu comecei a inserir o espanhol em outras matérias também. E o último método que eu utilizei, que aglobou todos os outros métodos, foi a questão que desde o primeiro dia que eu falei, vou aprender espanhol, eu peguei um caderno e comecei a anotar tudo. Isso foi essencial pra mim. Eu comecei assim, vou estudar então a primeira coisa, vou estudar os números. Então eu ia lá, anotava, fazia o título números e colocava todos os números em espanhol, pra assim eu poder entender como é que se falavam, porque isso é muito importante também. Alfabeto, vocabulário, enfim, desde tudo, mais simples, até os mais complicados, mais assim, sabe, mais pesados, digamos assim, tempos verbais e tudo. Então, eu fiz isso com todos os assuntos que eu queria estudar. Corpo humano, roupas, que mais? Tipos de transportes, então eu fiz nesse caderno, eu colocava tudo, porque assim, isso me ajudava com que eu tivesse uma organização nos meus estudos. Isso me ajudou muito ter um caderno, porque enquanto eu ia lá e escutava aquela música, eu fiz uma parte do caderno assim, palavras que eu tenho dúvidas, palavras que são parecidas com português, só que não são mesmo certificadas. E eu ia lá naquela música e anotava lá, se eu encontrei uma palavra que eu tenho dúvida, eu anotava lá naquela parte do caderno, e assim eu pesquisava e já colocava a tradução na frente. Eu fiz isso com todos os assuntos que eu estudei. Eu ia lá no canal do Tio Spanish e aprendia sobre animais, sobre os tipos de animais, como falava o nome dos animais em espanhol, eu ia lá naquele caderno e anotava animais e colocava lá todos os tipos de animais que eu entendi. Então isso foi muito importante para mim poder se organizar e saber também o que eu já tinha estudado, o que eu precisava estudar e o que eu já estava estudando. Então isso foi muito importante. E é isso, pessoal. Esses foram os métodos que eu mais utilizei para poder aprender o espanhol. É claro que eu tive apoio, como eu disse no começo, da questão da escola, que eu estava com a escola, na escola espanhol, do curso do Giramundo, mas também é essencial você ter um momento seu de estudar apenas um novo idioma. Assim como outras matérias, você ter o seu tempo de estudar usando as suas formas, os seus métodos. Então foram esses métodos que eu utilizei e que mais deram certo comigo, que eu aprendi muito rápido, de forma prática e até divertida. E espero que vocês gostem, utilizem esses métodos para poder aprender o idioma que você deseja. E é isso, até o próximo vídeo.